Arboleda no Santos, a gente vem contando essa história já há um tempinho, eu venho falando sobre atualizações, falei com vocês ontem no vídeo, na live, na semana passada, no final de semana, eu tenho falado sobre essa possibilidade do Arboleda ir pro Santos. E aí é o seguinte, o Alexandre Matos, ele já apoiou essa contratação, consultou o Cuca e o Cuca deu o aval. E aí o Santos está estudando possibilidades dentro do seu orçamento para fazer essa contratação. Em um primeiro momento, o que o Santos gostaria? Pepe Chamorro, que é o empresário do Arboleda, tenta aí a liberação com o São Paulo. Tenta aí, não sei o que eles estão devendo para vocês, não sei se vocês devem alguma coisa. Faz um bem bolado, consiga aí uma rescisão de contrato ou uma liberação aí gratuita para você vir para cá, as portas estão abertas. Só que a gente vem batendo nessa tecla de que o São Paulo quer pelo menos $1 milhão para contratar, para negociar o Arboleda. Tá fazendo esse jogo duro. O São Paulo quer essa compensação financeira para não sair de mãos abanando. Até do que eu tenho de informação que foi confirmada pelas duas partes, o São Paulo inclusive deve esses valores ao Pepe Chamorro, então ficaria quase que elas por elas. Você consegue uma liberação, né, para a gente poder pagar essa quantia. O que não está descartado de acontecer, e a gente vai precisar ficar muito de olho nessa história para ver se vai avançar. Foi uma situação aventada. Falam-se sobre troca de jogadores, não deve acontecer, porque no Santos não tem jogadores que o São Paulo entende que seriam viáveis. Não me venham com Rolês, Gabriel Bom Tempo, gente, não. Jogadores, né, são jovens, são valorizados, o Santos pagou uma bala no Rolês, o Gabriel Bom Tempo é um jogador que é jovem, valorizado, então esquecem essas loucuras. O Santos não é otário nessa história. Se fosse para ser troca, ia ser Zé Rafael, Mike, Lautaro Dias, jogadores que são bem contestados lá, tá? Então, para início de conversa. Só que aí o outro ponto que me falaram sobre essa possibilidade. O São Paulo está devendo ao Pepe Chamorro, ao empresário do jogador, com uma quantia significativa. Seria bem próximo até mesmo esses $1 milhão. Não está descartada a possibilidade de acontecer o quê? E prestem atenção no que eu vou falar, porque essa negociação pode avançar nestes moldes. O Santos assume essa dívida que o São Paulo tem, joga essa dívida como as luvas do contrato, então pega esse $1 milhão, fecha ali um contrato de 2 anos com a Arboleda, só um exemplo, pode ser até mais, fecha esse contrato, pega essa dívida, dilui durante todo o contrato, além do salário do jogador, porque aí você não precisar cair imediatamente, você assume a dívida, o São Paulo não sai de mãos abanando, e pode ser essa a estratégia que deve ser adotada ali pelo Alexandre Matos para tentar convencer o São Paulo. Não tenho grana para agora, mas eu posso assumir essa dívida, então aí você sai legal na fita também, você não sai totalmente com as mãos abanando. Acredito muito que esse deve ser o modelo de negócio adotado pelo que a gente apurou e conversou com as partes. Você acha que isso seria viável? Você acha que é uma boa solução? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Para avançar, trazendo mais informações, vamos lá. E o Domingos Duarte vai melar a negociação, ainda não 100%, mas a gente vai te explicar. Bom, a gente veio contando para vocês no final de semana, sempre avanços significativos, sempre a gente está conversando, tá quase certo, tá 90% certo, faltam detalhes, detalhes e detalhes. E os detalhes não foram preenchidos. O que acontece? A gente ouviu as duas partes para a gente entender essa situação. Do lado do São Paulo, do lado do jogador, eles acreditam que precisam de aparar algumas situações, que não dá ainda, e eles falam em negociação avançada. Só que eles ainda precisam de segurança, porque o jogador vai vir para o Brasil. Então o Brasil precisa de segurança, moradia, de uma estrutura para o jogador que de fato vai sair do seu continente pela primeira vez para jogar bola. Então eles precisam dessa segurança, e o que eles alegam é que falta segurança ainda e precisam definir esses detalhes. Do lado do São Paulo, a gente conversou com a alta cúpula, até conversei com os membros do canal quem foi essa alta cúpula que a gente conversou. A gente bateu um papo lá sobre isso e sobre isso. E aí é o seguinte, o São Paulo acredita que chegou no seu limite e que toda vez que o São Paulo cumpria uma etapa do acordo, as partes não conseguiam, o empresário vem com uma outra situação. Por exemplo, o staff quer 3 anos de contrato, o São Paulo
aceitou, depois de um bom tempo, 2 anos e meio de contrato, porque aí ele terminaria, né, esse vínculo no futebol brasileiro. E aí parecia que estava tudo certo com o staff. Não, beleza, o tempo de contrato acertamos. Aí agora precisamos acertar isso. Aí quando acertou a outra parte, o staff já veio. Ah, vamos com 3 anos e meio de contrato, que é melhor pra gente, mais segurança. Então, são esses detalhes que foram puxados para cá, puxados para lá, alguns detalhes burocráticos, e aí o Rui Costa se cansou. Aí ele falou, ó, seguinte, para mim deu dessa negociação, o São Paulo não desistiu oficialmente, a negociação travou. E aí o Rui Costa adotou a seguinte postura com o staff, ó, a última proposta. Os valores são esses, as situações são essas, é isso que a gente vai colocar no papel. Essa é a proposta e ponto final. É pegar ou largar. Então o São Paulo deu um ultimato no staff do Domingos Duarte. O São Paulo acredita que o staff está dando um miguezinho porque pode ter recebido uma proposta melhor, tá? Essa é uma suspeita da alta cúpula do São Paulo, de que o Domingos Duarte teria recebido uma proposta mais vantajosa. E aí não sabemos, e eles também não sabem se é do Brasil, se é de fora, mas há uma suspeita. Porque toda hora que eles avançavam, a ideia era fechar até domingo, estava tudo encaminhado, tudo fechado, e o staff veio sempre colocando um empecilho para cima de um empecilho. Me relembraram até da negociação do Al Hilal. O Al Hilal tinha topado uma coisa do Marcos Leonardo, aí depois não topou mais, aí depois aceitou, aí depois não aceitou mais e foi virando essa novela. Então, o Rui Costa deu esse ultimato pro staff do Domingos Duarte para ver se eles topam ou não as últimas condições do São Paulo. Se de fato continuar nesse enrola, o São Paulo vai falar muito obrigado, então retiramos aqui a nossa proposta e acabou o negócio. É isso, tá? Ah, só para trazer os créditos, a informação foi dada primeiro pelo André Hernan e aí a gente foi apurar todos esses detalhes. Fechou? O que você acha dessa situação? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Se o São Paulo desistir oficialmente do Domingos Duarte, a negociação deu uma travada, o nome do Gustavo Mancha ganha força. Zagueiro que estava no Olympiacos, que pertence ao Rio Ave, revelado pelo Fortaleza. Zagueiro de 21 anos. O São Paulo vê como um jogador que pode chegar e de fato ser uma oportunidade de mercado. A ideia do São Paulo seria trazer um jogador que chegasse para ser titular, mas o Gustavo Mancha é um jogador que o São Paulo entende que pode ser um jogador interessante para o São Paulo. É um nome que estava sempre avaliado pelo staff do São Paulo. O staff gosta do jogador e analisa a sua situação desde os tempos que ele estava no Fortaleza. E é um nome que pode ganhar força com toda essa situação do Domingos Duarte, tá? A expectativa, em um primeiro momento, seria ainda conseguir convencer o staff a aguardar essa oferta que vai vir do staff, mas a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender como é que vai estar essa situação, tá? Então, o nome do Gustavo Mancha pode ganhar força nesse momento. Outro zagueiro que agrada ao São Paulo é o zagueiro Arthur Chaves. O Arthur Chaves, ele pertence ao Hoffenheim, ele é zagueiro destro, pé direito, ele estava emprestado ao Augsburg da Bundesliga até o fim da última temporada. Ele é um zagueiro que tem um valor de mercado, segundo o Transfer Market, de 5 milhões de euros, tá? Ele disputou a Bundesliga, jogou pouco no Augsburg, foi emprestado, mas não conseguiu jogar. É um zagueiro de 25 anos. Ele nasceu em Florianópolis, é brasileiro, tem 1,88 m, ele é um pouquinho só mais baixo, 4 centímetros mais baixo do que o Domingos Duarte. Ele tem passagens pela seleção sub-23 do Brasil. Ele tem contrato com o Hoffenheim até meio de 2029. E aí o São Paulo estaria estudando a possibilidade da contratação desse atleta por empréstimo. A ideia do São Paulo é, analisando esse mercado, analisando essas possibilidades, de ver a possibilidade do Hoffenheim aceitar, topar o empréstimo com opção ou obrigação de compra nos mesmos moldes que fizeram com o Marcos Antony e com o Juan Tressoldi na janela de transferências do ano retrasado, não foi? O São Paulo negociou em 2024 a contratação desses dois jogadores. Então seria mais ou menos dessa ideia
que o São Paulo cogitaria a possibilidade da contratação do Arthur Chaves. São Paulo, além do Arthur Chaves, tem monitorado novamente outros nomes no mercado e vai ver a possibilidade da contratação de um novo zagueiro, repito, caso essa negociação do Domingos Duarte mele de vez. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários. Então bora lá. São Paulo quer a contratação do Bosquilha, sim ou não? A resposta é não. O Bosquilha é um nome que é sugerido ao São Paulo já há um bom tempo, mas pelo departamento de futebol. Por isso que é importante a gente separar algumas coisas. O departamento de futebol nega veementemente qualquer possibilidade e situação que tenha se falado no nome do Bosquilha. E mais, o Bosquilha ele é agenciado por uma empresa que é do Rafinha. O Rafinha tem uma empresa que ele é dono, ele não é um empresário atuante, mas ele carrega o nome, ele é o dono dessa empresa, que agencia atletas. E as pessoas também da agência do Bosquilha negam que tenham sido procurados pelo São Paulo. Então, pelo menos por enquanto, não houve uma procura oficial e, repito, a alta cúpula do São Paulo nega veementemente que tenha em qualquer possibilidade pensado no nome do Bosquilha. Eu sei que tem pessoas que são fora do departamento de futebol que sugerem, vamos colocar sugerem, a contratação do Bosquilha, tá? Que falam do nome do Bosquilha, que é um nome interessante, até porque o Bosquilha ele é formado no clube. Então o Bosquilha tem pessoas que ele conhece, tem pessoas que conhecem a família do Bosquilha. Então essas pessoas tentam, né, a todo modo trazer o nome do Bosquilha. Ele tem se destacado no Operário, tem sido um jogador importante, já não é de hoje no Operário, tem jogado muita bola na Série B. Eu não vou entrar em juízo de valor, mas eu acho que, cara, eu não acharia um reforço ruim, não. Acho que um contratinho de 6 meses para ver se rola, acho que a gente precisa de mais apostas como essa. Mas algo concreto, real, de Gabriel Bosquilha no São Paulo neste momento nunca passou pelo departamento de futebol e, repito, as próprias pessoas que trabalham com Bosquilha negam veementemente que teve qualquer tipo de procura do Gabriel Bosquilha. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. 7 jogadores do São Paulo têm contrato encerrando no final desse ano. Desses 7, eu acredito que somente 2 vão, no máximo 3 podem acabar renovando o contrato com o São Paulo. Agora, também assim, acho que todo mundo sabe, Luan, Matheus Belém, Felipe Preis, o Yang tem minhas dúvidas. Então, assim, são jogadores que eu vou fazer. Caleri e Lucas, já acho que existe uma predisposição para os caras fazerem a renovação de contrato. Eu acho um absurdo, falei do Lucas ontem, que o Rui Costa está marcando reunião para depois da Copa, para renovar com o Lucas machucado, sendo que o Lucas tem quase 2 milhões de salário e vai fazer um reajuste para o cara ficar meses parado com o salário reajustado. Ou o Caleri, por exemplo, que também está numa fase técnica, vai dar aumento para o Caleri assinar, dar mais luva para ele, sendo que o clube não tem dinheiro nenhum. Acabamos de falar dessas coisas que a gente está falando agora, que a gente falou antes. Sobre estrutura, SAF, etc., não tem condição de fazer nada, meus amigos. Não tem condição de fazer. Acabei de falar, a gente está falando de assistir a Copa numa TV de tubo completamente fodida que a gente nem terminou de pagar. Essa é a realidade do São Paulo, que todo mundo fala de trocar TV na época de Copa, né? Por isso que eu estou dando esse exemplo aqui. Então, assim, a gente precisa falar sobre esse assunto, que é denso, é desgastante, é chato. E eu sei que muita gente não quer nem prestar atenção no que eu ouvir, porque já tem os próprios problemas da vida, mas é o clube que a gente ama, amigos. A gente precisa falar sobre isso em algum momento. Se a gente não souber disso e não souber como cobrar, o que a gente vai fazer? E eu digo para vocês, eu falo com o dirigente do São Paulo e falo assim, tá aberto aqui, tá? A live para quem quiser. Quer falar, eu sou conselheiro, sou dirigente, sou político, quer vir aqui falar comigo? Vem aqui, ó, manda uma mensagem para mim. Os caras assistem, depois ficam reclamando. Manda uma mensagem para mim, vem aqui explicar o que você quer fazer. Não vai ver, sabe por quê? Porque sabe que não tem como assumir ao vivo, num vídeo, o compromisso de depois ser cobrado para responder e refazer essas coisas certas. Porque o São Paulo ultimamente vive de promessas. Sobre o mercado da bola, mandei ontem à noite para vocês uma matéria no blog do São Paulo sobre o São Paulo aguardar a posição do Vasco da Gama sobre o que fará com o Enes Trouxa. O Vasco da Gama já enviou para o representante do jogador que aceita propostas de compra. Só que é o seguinte, amigo, o Enes Trouxa foi comprado por 30 milhões na alta. O Enes Trouxa hoje está na baixa. Ele teve um semestre horrível. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Que clube na América do Sul tem condição de pagar 30 milhões além de clubes brasileiros? Nenhum. Que eu saiba, no Brasil tem 2 clubes interessados nele, o São Paulo e o Grêmio. Nem São Paulo nem Grêmio tem mínimo interesse de botar 30 milhões no jogador hoje.
O Vasco não quer emprestar, então o São Paulo, como está hoje? Espera. Zanca, e o negócio do Arboleda poder ser trocado, etc. O Vasco da Gama recuou no interesse por Arboleda, não avançou, inclusive já está falando de contratar outros jogadores do mercado sul-americano. Isso aqui tem o Vitor Sá. O Vitor Sá continua na mesma, tem que marcar exame médico para chegar no São Paulo. Talvez os exames médicos dele sejam feitos nos próximos dias, talvez seja feito só no dia 17. Não me deram certeza de que disso vai acontecer, mas o Vitor Sá já assinou um termo de compromisso com o São Paulo, que seria tipo um pré-contrato. Já o contrato dele está acabando agora para o São Paulo, principalmente a clubes europeus. Vai que surge uma proposta melhor para ele? Você acha que ele vai vir para o São Paulo? Não vai. Vai continuar na Europa, até porque é outro ritmo, joga-se menos, outra rotina, outro tipo de vida. E não é simples de um europeu voltar e se adaptar na realidade do futebol brasileiro, com o calendário que tem, com o calor que tem, com o clima que tem, etc e tal. Certo? Sobre o Inestrosa, é isso que eu falei para vocês. Perguntei ontem, falaram que o São Paulo está guardando uma posição do Vasco que, em tese, só quer vender. Comprar o São Paulo não vai, esquece nesse caso. Ferreirinha tem proposta, perguntando o Rodrigo Mendes? Não chegou nada oficial pelo Ferreirinha até este momento, Rodrigo. Ou seja, estamos aí loucos para nos livrar dele, mas não tem nada oficial a respeito do Ferreirinha na mesa para o São Paulo. E no que diz respeito ao Bosquilha, que está aqui do lado, quem me acompanha sabe que eu já falo do Bosquilha há pelo menos 2 anos. É um jogador que cria de Cotia, muito talento, muita qualidade técnica, sofria com parte física. Desde que botou a cabeça no lugar, se reorganizou e voltou a ter um preparo físico adequado, tá voando, tá muito bem, mas na Série B. É um jogador interessante, fez gol no último final de semana e fui perguntar a respeito dele de novo, porque outro dia até me lembraram, Zanqueta, e aí? E o Bosquilha tá voando no Operário, não sei o quê. Será que não seria uma boa pra gente? Fui perguntar a respeito disso, que me disseram o seguinte, Zanqueta, você acredita que o Dorival gosta do jogador e até chegou a perguntar para ele, pra gente dar uma olhada no jogador, só tem um porém que vocês talvez não saibam. O Bosquilha é agenciado pela empresa que o Rafinha abriu, a R13 Futebol. E aí, amigo, dentro de São Paulo, todo mundo já sabe o rebuliço que daria se o São Paulo fosse atrás de um jogador agenciado pelo Rafinha. Ou seja, nem eu sabia dessa merda. Fiquei sabendo agora. Bosquilha seria um puta jogador para jogar ali naquela linha de 3. Pode ser reserva do Marcos Antônio para jogar numa linha de 3 mais recuada, chuta bem, bate bola parada, chega de trás, recompõe meio de campo e não deve ser caro. Aí você fala assim, porra, e por que não então? Já que o Dorival também sinalizou que, até para dar uma olhada no jogador, ele é representado pela empresa do Rafinha. E aí, amigo, se contratar esse cara, o mundo desaba. E aí eu concordo com todo mundo que falar assim, eticamente, nem deveria, nem poderia, nem tem como aventar a possibilidade de realmente contratar o cara. Não faz nem sentido, porque ia dar merda. Eu gosto, tá? Que eu falo do Bosquilha há 2 anos. Ah, você é muito saudosista para o jogador de São Paulo. Negativo. Assiste o jogo do Bosquilha, vê ele em campo, vê como ele bate na bola, como ele se movimenta, como o cara sabe uma bola parada, que a gente não tem ninguém que faz essa merda, como ele chuta bem de fora da área, bate bem com as 2 pernas, é um jogador inteligente, já tem bagagem de Europa, já não é mais nenhum menino, recuperou a parte física, recuperou a parte mental. É jogador que chega e veste a camisa. Não é aquele jogador que vai chegar no São Paulo, vai cagar na calça e não vai conseguir jogar. Não, é jogador que vai conseguir jogar, jogador que tem bagagem, já passou por outros times grandes, já jogou na Europa, jogou no Mônaco, jogou no Inter, mas fisicamente era fodido. Quando botou a cabeça no lugar, organizou o organismo, passou a cuidar melhor da parte fisiológica e da parte mental, se reorganizou e é um cara que já está aí. Vários clubes consultaram ele, muita gente tem interesse em contratar o cara, o Operário segurou para mais um ano, ele inclusive joga com o Pablo em São Paulo. Eu gosto muito do Bosquilha, mas ele é agenciado pelo Rafinha. E aí, amigo, se eu mandar uma enquete aqui, se vocês acham que deve contratar o jogador, mesmo podendo correr o risco de dar um arrebuliço do caralho, porque ele é agenciado pela empresa do Rafinha, eu tenho certeza que a maioria que tem bom senso aí vai dizer não faça isso porque vai dar merda. Eu tô falando antes, porque depois é fácil criticar. Ah, tá vendo? Só contratou esse bagre aí porque ele é agenciado, que ele é amigo, só contrata jogador de amigo. Na verdade, o Bosquilha não é. Só que eu tomei um susto ontem quando eu perguntei. E aí, quando eu perguntei, me falaram que ele é agenciado pela R13, eu falei, puta que pariu. É foda, né?
E eu tô aqui para dar um vídeo de opinião, um pouco de informação também, é claro, como um pano de fundo geral, né, em relação a isso tudo, mas para falar um pouco mais a respeito do assunto Diego Fernandes, possível SAF e quem é o principal culpado pelo momento do São Paulo. Porque para muitos conselheiros, para muitas pessoas do clube, acharam enfim quem é o grande culpado. Diego Fernandes, que não é sócio do clube, não é diretor, não é conselheiro, não é nada. É uma pessoa de fora que está tentando entrar no sistema do São Paulo Futebol Clube. E eu te faço a seguinte pergunta. Você que está me assistindo, você acha que o Diego causa tanto incômodo por qual razão? Você acha que ele enche tanto o saco, entre aspas, por qual razão? Eu me fiz essa pergunta nas últimas horas. Acho que não é novidade pra ninguém que eu tenho um canal bastante aberto com o Diego Fernandes, né? Ele já deu 2 entrevistas aqui no YouTube, lá no Arquibancada Tricolor, e aqui no meu canal também na última semana. A gente tem uma interlocução de fato. E sendo bastante honesto, bastante transparente, não tem nada que ele não tenha falado em público, que ele não tenha falado pra mim já no particular, explicando um pouco a sua ideia. E assim, esse vídeo não é uma defesa direta ao Diego Fernandes, porque eu nem conheço direito esse projeto dele. Ele não tem ainda aberto ao público o detalhamento desse projeto. E acho também muito importante explicar que existe uma relação óbvia de público, né? Ele entende que eu tenho canais no UOL, no Arquibancada Tricolor, este canal também que alcançam a torcida, e eu entendo que ele é um personagem relevante para a torcida hoje. Então, existe essa troca, que é uma troca ao natural de fonte e jornalista. Essa é a relação estabelecida. Então, assim, esse vídeo não é uma defesa direta ao trabalho do Diego Fernandes. É só uma indagação em relação ao que eu venho escutando ali de conselheiros e de figuras políticas do São Paulo. Vocês acham mesmo que ele é o verdadeiro culpado de tudo e que ele é o problema do São Paulo? Eu vi uma entrevista, a qual eu discordo quase que inteiramente, do Caio Forjás, que é conselheiro do clube, em que ele fala do Diego Fernandes, e vi também outras entrevistas, né, outros papos paralelos, alguns amigos também, e eu não tô aqui pra ficar comentando a opinião dos outros, mas vi alguns vídeos, né, do pessoal falando sobre esse projeto, e acho que a gente achou o verdadeiro culpado, né? Enfim, a gente achou, 15 anos depois, 1 bilhão depois, a gente achou quem é o verdadeiro culpado. É um cara de fora que tá tentando enfiar dinheiro, mas ele quer ganhar alguma coisa, ele quer ganhar sua comissão, ok, isso é o mercado. Mas eu acho que, enfim, estão vilanizando uma pessoa que é um outsider, né, que não é um cara que está dentro da política do clube, não é um diretor, não é um conselheiro, não fez essa dívida. O erro dele até aqui é essa exposição que ele tá tendo em busca de algo. O que é esse algo? De novo, não é uma defesa cega às ideias do Diego Fernandes, mas ele nem apresentou o que é esse algo. Então, assim, existe uma rejeição grande em torno de algo que eu considero ego puro. Ninguém sabe ao certo qual que é a ideia do Diego, ninguém sabe ao certo quanto que ele quer colocar, quem ele quer colocar, e ele já é rechaçado de cara alguns argumentos rasos. E o que eu já ouvi como parte desses argumentos, sinceramente me assusta. Não dá pra confiar num cara que tem esse cabelo, ele tem cara de um 7-1, é o tipo de coisa assim que é tão rasa. E aí entra um outro tópico, né? Você pegando a trajetória do que foi o Diego até aqui no São Paulo. Ele joga o jogo das redes sociais, isso é fato, você pode condenar, você pode achar isso normal. Eu acho que tem um pouco desse jogo de mercado mesmo, de você ter o torcedor do seu lado pra gerar pressão. Não concordo inteiramente com a forma que ele faz, mas posso entender esse movimento. E aí, você tem, inicialmente, ele tem uma reunião com um grupo de conselheiros. Alguém grava essa reunião e vaza um vídeo, e os caras estão ali passando cerveja, assim, cagando e andando pra reunião em si. Aí, ele fala em off pra um grupo ali do conselho, isso ele conta aqui na entrevista que ele deu essa semana, que ele tem o Banco X de olho pra fazer uma proposta de investimento de SAF no São Paulo. Casares e Outem vão e tentam atravessar ele na história do banco. Aí ele faz uma reunião com um grupo político, os caras vão dar uma entrevista depois e falam esses estereótipos. Ele tem cara de playboy, é um 7-1 e tal. Tira o nome Diego Fernandes dessa equação. Bota o nome, sei lá, coloca um nome aí que você acha que é um baita empreendedor. Soriano, do City, que é um baita cara. Você acha que ele volta depois dessa? Você acha que o Soriano, caso ele faça uma reunião com os conselheiros do São Paulo, tem um cara com uma câmera, grava o que ele tá falando e vaza, ele não volta nunca pra segunda reunião. Ou ele fala de um banco, vai lá os dois bonitões, né, que os dois estão ali fora mais do jogo político, ou Outem não, né, já que ele voltou pro jogo político graças à antiga oposição, o Novo São Paulo e também o seu próprio grupo, esse é outro papo, vai lá no banco do cara e tenta passar uma rasteira nele. Ele não volta 2 vezes, então assim, o Diego não é um cara sério? Beleza, você pode pensar assim, mas que cara sério vai querer esse sistema? Olha o exemplo prático que a gente tem do que aconteceu com o Diego Fernandes, que na visão de muitos é um picareta. E se ele fosse um cara sério, né, na visão de muitos não é um cara sério, acho que pode ser, eu quero ver esse projeto primeiro pra tirar a conclusão, mas assim, e se fosse um cara que é uma unanimidade na torcida? O cara não volta mais, gente. Esse que é o fato real. O associativo do São Paulo, por alguma razão, que a gente sabe qual que é a razão, é poder, não quer a entrada de pessoas externas. E aí eu faço esse questionamento. Caio Forjás, mais uma vez, aí que eu vi essa entrevista que ele deu lá no canal do Bandana, mais preocupado em atacar o Diego por uma rixa pessoal do que em tirar o Outem, por exemplo, que ele votou pra ficar, né, por exemplo, ou do que achar alguma ideia interna pra que as coisas mudem, né? Então, eu gosto da figura do Diego e falo, esse é meu ponto de vista, até debatendo isso com o nosso amigo Arnaldo Ribeiro também, eu gosto da figura dele porque ele incomoda. Isso eu acho ótimo. Tudo que tira da zona de conforto esse bando de encostado e de acomodado do Conselho do São Paulo,
Paulo, eu acho excelente, excepcional. Pensando em SAF, não dá para ser qualquer SAF, não dá pra gente aceitar qualquer dinheiro e qualquer modelo. Concordo com esse ponto de vista. Associativo ruim, tira o presidente e salva. SAF ruim, é difícil, tem que comprar de novo. Então não é algo para dar um tiro no escuro também. Mas acho que a gente tem que entrar nessa discussão, a gente tem que entrar nesse mérito, a gente tem que falar um pouco mais sobre esse tema, a gente tem que abrir essa discussão, abrir esse leque, a gente tem que falar em relação a possibilidades. O associativo do São Paulo morreu, gente. Não tem jeito de resolver no associativo. A SAF tem que ser sim algo em pauta, com um grupo sério, mas eu sempre falo, a gente já perdeu muita chance enquanto São Paulo Futebol Clube. A Crefisa anteriormente teve uma aproximação inicial aqui, e aí o São Paulo não estava pronto para esse modelo. O grupo City, que eu acho que é uma SAF séria que a gente tem aqui do Bahia, né, no Brasil, do Soriano, tentou antes o São Paulo. E a gente fecha a porta e até o senhor Júlio Casares, ex-presidente horroroso, dá uma entrevista bizarra pro Capello, em que ele fala, né, falou, o Soriano, eu tive uma reunião com ele, e aí ele brincou, falou, veio vender o São Paulo, eu falei, não, eu vim comprar o Ferrarese. E ele ficou surpreso, porque ele sabia que eu não tinha dinheiro. Assim, rindo, né, de algo que o Soriano, que é um cara sério do City, tendo esse interesse claramente, e ele foi lá comprar o Ferrarese por um dinheiro que ele não tinha pra pagar. Esse foi o conto, né, do ex-presidente do São Paulo. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que abrir o leque, a gente tem que sim ter essa discussão. O Diego vai pagar um estudo pra ver ideias ali de você ter a formatação da SAF, acho isso positivo, fica como um, entre aspas, legado, acho que ele pode ser precursor dessa história, pra que a gente possa, de fato, aceitar a ideia e falar, vai ser a SAF com ele tem que apresentar algo, mas muito me incomoda essa rejeição prévia a algo que não foi visto, não foi debatido, não foi apresentado, mas só por ser uma figura externa que incomoda essa estrutura atual de poder do São Paulo, os caras já fecham a porta na hora. Isso eu acho que mostra muito o que é o São Paulo. Galera, tem uma questão bombástica envolvendo o Ferreirinha, né? Que agora o Ferreirinha aparentemente vai perder muito espaço por conta do Vitor Sá, e ele sempre teve interesse de outros clubes. Um Besiktas, por exemplo, e alguns outros clubes lá de fora. Só que assim, ninguém é burro, né? Ninguém é burro. Vai vender pra quem esse Ferreirinha? Vai trocar com quem? Olha o futebol desse cara. Claro que o São Paulo tem que manter uma outra postura, tem que valorizar o jogador. Não, nosso jogador vamos usar, né? Mas assim, todo mundo vê que esse cara não joga absolutamente nada, né? Cara que precisa ir embora urgente. E outra, o Ferreirinha, ele é um cara que veio, não foi barato. Ele veio novo pro São Paulo. Assim, pra mim é decepcionante. Decepcionante. O Tapa e o André Silva, a gente já sabia que a chance de dar errado era alta, não vieram como aposta, vieram como refugos. Esse André Silva nunca teve carreira em lugar nenhum. Esse cara é patético, né? E o Tapia também, um refugão lá do River. Esses caras são patéticos. O Ferreirinha não, o Ferreirinha veio com uma proposta diferente, veio com um cara que a gente querendo vir. Pô, o Ferreirinha novo, moleque novo. Então assim, ridículo, né? Ridículo. E agora tem interesse do Besiktas, sempre teve, né, interesse do Besiktas de outros clubes, agora não tem interesse de ninguém. Olha a bola desse cara. Esse cara não consegue fazer 5 jogos bons. Tanto pela questão física e também pela questão técnica. O Ferreirinha tem jogo que ele chega e joga muito bem, o outro jogo ele não joga nada. Um jogador inconstante, um jogador assim que você não pode contar. E de novo, me desanima muito pela forma como ele veio. Então assim, o São Paulo precisa se livrar urgente desse Ferreirinha. Urgente. Agora que veio o Vitor Sá, tem o caminho livre pra se livrar do Ferreirinha. E provavelmente pra fora ele não irá. Se vender pra fora, muito que bem. Teve rumor e sondagem aí, teve um zoom dele pra ir pro Vitória. Vitória que teve um interessezinho no. Vitória que teve um interesse no Arboleda recentemente também, né? Uma sondagem ali. E pegou recentemente do São Paulo o Eric. E o Vitória acabou de ser campeão lá. Então o Vitória, ele tá aí, ele tá dando uma repaginada. E aí o Vitória mostra um certo rumor, um certo interesse pelo Ferreirinha. Então pra mim o São Paulo poderia usar o Ferreirinha perfeitamente como moeda de troca. Vitória não vai chegar e pagar o que o São Paulo quer no Ferreirinha. Pede 2 jogadores, pede 1 ou 2 jogadores. Dá pra pedir esse Mateuzinho, o Mateuzinho é bom jogador, não vale nada, não é que ele não vale nada. Ele não vale aquilo que falavam. Há 6 meses, 8 meses mais ou menos, não, o Mateuzinho vale 60 milhões. No Vitória, vocês querem enganar quem? Só que o Mateuzinho é um bom jogador, eu gosto do Mateuzinho. O Mateuzinho ele é um meia atacante habilidoso, ele tem personalidade. Numa troca com o Ferreirinha, tudo bem, pode ser, o Ferreirinha é mais caro, vale mais que o Mateuzinho, beleza. Dá pra pedir um Ferreirinha e talvez um Renato Kaiser. Eu não gosto muito, tá? Um atacante que não deu certo em lugar nenhum, mas o São Paulo podia pedir dois na troca do Ferreirinha aí com o Vitória. São jogadores de muito menor expressão. Mas o Ferreirinha vale o que hoje? Quer vender o Ferreirinha por quanto? Por 80 milhões de reais? Não vai conseguir. Então, daria pro São Paulo aproveitar oportunidades, aproveitar uma oportunidade de forma diferente envolvendo o Ferreirinha, por exemplo. Então eu acho que isso aí seria bacana. Um dos nomes é o Mateuzinho, poderia pedir o Mateuzinho e talvez uma compensação financeira pelo Ferreirinha. Joga ele lá no Vitória. Joga ele no Vitória. Você vai vender pra onde? Vai vender pro Real Madrid? Não vai. Não vai.